queridos, nós vamos falar agora o que aconteceu no Brasil. Esse é o título desse vídeo. Nós vamos falar sobre Dom Pedro II. Nós vamos falar de um homem que conviveu com Dom Pedro II e que foi um dos maiores responsáveis pela indústria, pelas ferrovias e pelo crescimento do Brasil no ano de 1850 até 1867. Esse homem, que o nome dele é Irineu Evangelista de Souza, que no ano de 1854, Dom Pedro II deu um título para ele de Barão de Mauá. Barão de Mauá é um nome que todos os brasileiros, industriais, donos de fábricas, funcionários e clientes de todo o Brasil têm que tirar o chapéu para ele. Irineu, 1810, nasceu lá no Rio Grande do Sul, e ele ficou órfão de pai, mãe, de família, e ele veio para o Rio de Janeiro, uma família inglesa o adotou, criou, o ensinou, levou ele para a Inglaterra quando ele era jovem, e lá ele aprendeu muito sobre o desenvolvimento da Inglaterra. No século XIX, que nós estamos falando, a Inglaterra é o país que mais desenvolvia entre indústria, locomotiva, tudo a Inglaterra estava adiantado. E Irineu, sendo jovem, criado por essa família inglesa, ele pôde aprender economia lá na Inglaterra. E ele viu aquelas locomotivas, ele viu aquele desenvolvimento da Inglaterra muito grande. E ele procurou ter o conhecimento. Quando ele retornou para o Brasil em 1844, ele fundou a primeira fundição do Brasil. No Rio de Janeiro, ele instalou lá uma fundição chamada Ponta de Areia. Ali, o Brasil nunca teve aquilo, tudo tinha que ser comprado, mas agora ele podia fazer muitas coisas ali. E aquilo deu muito certo, que ele nem tinha concorrente. Então, aquela Ponta de Areia trouxe uma grande riqueza para ele, que ele já não era pobre, porque aquela família inglesa era bem de situação, e ele ficou bem, não só financeiramente, mas ele era um homem culto, ele era um empresário agora, de muita prosperidade. No ano de 1850, a Inglaterra, que foi o primeiro país do mundo a libertar os escravos, agora estava forçando a barra para que outros países também acabassem com o comércio de escravos. E sendo assim, em 1850, navios ingleses estavam ancorados no Rio de Janeiro, exigindo que uma lei que tinha sido assinada no ano de 1831, onde acabaria com o comércio de escravo no Brasil, a lei existia, 1831, só que ela não foi cumprida. O comércio clandestino continuou, só acabou com o comércio de escravo em praças públicas, mas continuou do mesmo jeito, vindo navios negreiros, tendo comércio clandestino, e a Inglaterra queria que acabasse isso. Então, em 1850, ela fez uma pressão em cima de Dom Pedro II. Só que existia também a pressão de todos os fazendeiros da elite do Rio de Janeiro, que não queria acabar com aquele comércio de jeito nenhum. Aquele comércio era muito lucrativo. Então, Dom Pedro II ficou numa situação muito difícil. A Inglaterra, os seus navios apontados, pronto para atirar. O Brasil não tinha nenhuma condição de entrar em guerra contra a Inglaterra. Não tinha condições. Então, aí, Dom Pedro II estava lá muito preocupado com essa situação. Irineu Evangelista de Souza foi ter com ele e conversou com ele e falou assim: imperador, o comércio de escravo é uma coisa já do passado.
O senhor deve assinar essa lei para acabar assim. Vai ser bom para o país. Todo esse dinheiro que é envolvido em comércio de escravo, eles podem se colocar num banco. Vai ser bom. O senhor pode assinar. Minha opinião é essa. O senhor deve assinar e não entrar em guerra e não ficar testando a paciência dos ingleses. Dom Pedro II, no momento, ele não gostou muito daquele conselho de Irineu. Ele achou que fazesse isso, a honra dele ia ser diminuída, porque ele era imperador, estava sendo forçado pela Inglaterra. Mas, irmãos, como o Brasil estava demorando a dar aquela resposta para a Inglaterra disparou uns canhão lá. No outro dia, Dom Pedro II assinou. Agora no Brasil não vai mais permitido comércio de escravos. Presta atenção, não acabou com os escravos no Brasil, não é isso. Acabou com o comércio de escravos, ou seja, não era mais permitido chegar navios negreiros, não era permitido mais quem tem escravo vender, comprar, isso foi proibido. Em 1850 ele assinou esse decreto. 4 de setembro de 1850, ele assinou esse decreto. Aí a Inglaterra recuou, ficou tudo normal, a Inglaterra queria ter comércio com o Brasil, e Barão foi e, com autorização do presidente, fundou o Banco do Brasil. Olha para vocês verem, não, ele não era Barão ainda não, era Irineu ainda. Irineu fundou o Banco do Brasil. E ele começou a ficar assim, muito próximo, muito poderoso, porque agora ele tinha um banco, ele tinha lá feito Ponte de Areia, que era uma fundição que era muito bom para o Brasil. E Dom Pedro II tinha um ministro chamado Torres, desonesto e invejoso. Irmãos, esse Brasil nosso sempre tem pessoas para atrapalhar quando a pessoa quer trabalhar no Brasil. Sempre que alguém quer desenvolver o Brasil, tem gente para atrapalhar. Olha para você ver, em 1850 já tinha o ministro Torres, começou a falar com o Dom Pedro II, oh, esse homem está crescendo demais. Dom Pedro, esse homem está ficando muito forte. Esse homem está ficando muito forte. Nós temos que barrar esse homem. Vamos fundar o nosso banco. Não, o governo tem que ter o seu banco. No princípio, Irineu sabia que, para ser dono de um banco, tinha que ser uma pessoa bem relacionada com economia e administração. E Irineu procurou um amigo dele do Senado. Ah, tinha Senado? Tinha imperador, mas tinha um pequeno Senado, que era mais para inglês ver, mas tinha um pequeno Senado. Irineu tentou convencer um amigo dele que o banco do governo, o governo ia nomear uma pessoa lá para ser presidente. E aquilo poderia trazer prejuízos para os clientes, se aquela pessoa nomeada pelo imperador, claro, não fosse uma pessoa honesta. Mas acontece que o Senado não tinha aquele poder. Então, na hora da votação, o ministro Torres, que também fazia parte do Senado, convenceu todo mundo que o governo tinha direito a ter, era importante para o governo ter seu banco. Como Irineu viu que ia ter uma concorrência muito estranha, ele, banco privado do Irineu, Banco do Brasil, ia ter outro banco, Irineu fez uma coisa certa. Ele foi lá e vendeu o Banco do Brasil para o Império, todas as suas ações. Aí ele ficou sem o banco. Pegou aquele dinheirão dele e falou assim, ele viu que na Inglaterra, ferrovias, era uma coisa de desenvolvimento. Ele falou assim, vou construir aqui, de ordem lá no imperador, para construir uma ferrovia de Mauá até Niterói, porque o café do Rio de Janeiro tinha muita dificuldade para chegar no porto. Então ele construiu uma ferrovia, aí facilitava trazer o café do Rio de Janeiro até o porto para vender. Isso ajudou muito. Então, quando foi em 1854, ele inaugurou a primeira ferrovia do Brasil, foi exatamente Irineu. E que nessa oportunidade, o imperador foi e deu o título para ele de Barão de Mauá, por causa da ferrovia, é a primeira ferrovia. E acontece que Irineu agora estava com outro projeto. Agora ele queria fazer uma
ferrovia de Santos a Jundiaí. Era uma coisa muito grande, porque Santos fica 800 metros mais baixo que São Paulo, ou seja, a ferrovia tinha que ser puxada por uns cabos de aço, esses 800 metros, e depois ia ter mais de 1000 quilômetros, São Paulo e várias estações. Para São Paulo é importante porque ficava barato trazer o café, milho, tudo que era produzido no Brasil. Mas acontece que Irineu, ele tinha bastante dinheiro, mas esse empreendimento aí era um empreendimento muito caro. Gastava mais de 1000 pessoas trabalhando. Irineu fez o projeto e começou a obra. Só que ele foi na Inglaterra, pegou um pouco de empréstimo, arrumou alguns sócios lá para fazer essa ferrovia. E ele estava construindo essa ferrovia. O que aconteceu? Ministro Torres de Dom Pedro II, de novo, chegou perto de Dom Pedro II e falou: esse homem não pode terminar essa rodovia é nós que tem que assumir ela. No governo que tem que estar por detrás disso. Quando ele inaugurar isso, todo mundo no Brasil vai achar que ele é o quê? Que ele que é o mais importante do Brasil. E começou a atrapalhar. E ele foi falando com Dom Pedro II, Dom Pedro II acreditou naquilo. Ele não queria tomar o lugar de Dom Pedro II. Ele não queria ser o maior. Não. Ele era apenas um empresário preocupado com o desenvolvimento do Brasil. Mas esse ministro Torres fez o seguinte, foi lá na Inglaterra, com os sócios dele, e falou: não é mais, o imperador não quer que vocês ajudem o Irineu com essa obra, o barão mais com essa obra não. O imperador quer que vocês parem. Nós temos interesse de nós entrar no lugar dele. E assim, quando em 1867, Ponta de Areia, fundição, pega fogo, queimou tudo. Irineu teve que gastar um pouco de dinheiro para construir tudo de novo, e o dinheiro estava acabando. E faltavam umas centenas de quilômetros ainda, mas já tinha gastado todo o seu dinheiro. Quando ele vai lá na Inglaterra pegar mais, as portas fechadas. O banco falou que ele, barão, não é melhor você vender suas ações? E ele estava numa situação tão difícil que quando ele negou o empréstimo, ele não tinha condições de terminar. Então era melhor ele vender do que perder tudo. E assim ele vendeu. Dom Pedro II o governo ficou com aquelas ações. Uma obra que ele construiu 80%, foi inaugurado em 1867, Santos Jundiaí. E quem estava na inauguração, estava lá o imperador, e ele apenas foi lá ver de longe, muito triste, porque naquela época, um homem honrado como Barão de Mauá saiu praticamente falido. Ele vendeu as ações dele, mas ele saiu praticamente falido. Ele não terminou uma obra que ele começou e construiu 80%, faltava pouco. Fizeram isso com ele, por causa desse ministro Torres, de Dom Pedro II. Mas eu tiro o chapéu por tudo que o Barão de Mauá fez pelo Brasil. Ele merecia estar naquela inauguração, porque ele investiu muito no Brasil e sempre tinha gente por detrás para travar. Barão de Mauá merece o respeito de todos os industriais do Brasil. Todos os industriais do Brasil podiam colocar uma placa na sua entrada. O primeiro industrial do Brasil, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá.